Estamos no ar, esse é o Tecnotalk, eu sou a Cris Pelágio, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Eu tô aqui no estúdio da Compasso Colab em São Paulo para mais uma semana juntos. Por aqui, a gente fala sobre tecnologia, inovação, criatividade. Esse espaço é para levantar discussões sobre tudo o que se transforma ao nosso redor e sobre os movimentos que a gente precisa estar atento para não ficar fora destas mudanças. Hoje vamos falar de saúde e de como substâncias como cannabis e também ativos psicodélicos estão chegando para revolucionar tratamentos de diversas doenças e também condições neurológicas. São tecnologias que estão sendo transformadas para o uso medicinal e podem trazer qualidade de vida para milhões de pessoas ao redor do mundo. A discussão sobre o uso dessas substâncias ainda divide opiniões, causa dúvidas e por isso tem sido pauta em órgãos reguladores de diversos países, como é o caso do FDA, que é o Food and Drug Administration nos Estados Unidos, a Anvisa deles. Já viu que a conversa hoje promete. Então, antes de apresentar a minha dupla de convidadas, vou fazer aquele pedido para você deixar o like aqui no vídeo e, claro, se inscrever no nosso canal. Para quem já segue a gente, ativa as notificações e compartilhe nosso conteúdo com todos os seus amigos, parentes, colegas de trabalho. Manda o Tecnotalk para todo mundo que você quer deixar mais antenado e por dentro desse mundo da tecnologia, da criatividade e da inovação. Para ficar ligado na gente é muito fácil. Além do YouTube, também estamos na sua plataforma de áudio favorita e na televisão, todas as quintas-feiras às 8h30 da noite pelo canal Market, número 692 na Claro TV e 611 na Vivo. Também estamos na Box Brasil Play. Não tem desculpa, né? Você não pode perder nada, porque tá muito fácil o acesso. Tem conteúdo novo toda semana, afinal, tecnologia é movimento. Eu estou recebendo aqui a doutora Paula Dall'Stella e Renata Rocha, duas entendedoras de saúde, da mente humana e do uso de novas substâncias de forma medicinal. A doutora Paula é uma das profissionais mais reconhecidas no tratamento de doenças crônicas, como medicamentos à base de cannabis aqui no Brasil. Ela é cofundadora do Centro de Cannabis Medicinal do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e fundadora da Sativa Global Education. Já já ela conta pra gente o que é e como funciona. A Renata já é frequentadora aqui do Tecnotalk, você sabe, ela esteve com a gente uma vez, tá de volta, porque ela é referência no autoconhecimento, bem-estar e jornadas de transformação pessoal. A Renata é curadora de wellness e psicodélicos, é uma visionária quando a gente fala de mente humana e comportamento. Muito obrigada a vocês duas por terem aceitado o convite, é um prazer ter vocês aqui. Eu vou começar com a doutora Paula. Chamo de doutora, chamo de Paula? Como você quiser. Eu vou chamar de Paula, Tá bom. porque você é amiga da Renata, a Renata é minha amiga, eu já me sinto sua amiga. Paula, como a cannabis pode, de fato, transformar a vida dos pacientes? Eu queria que você começasse contando em quais casos ela é indicada. Perfeito. Muito obrigada, Cris, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, a cannabis é uma substância com múltiplos alvos terapêuticos. É isso que hoje, na verdade, está chamando bastante atenção, principalmente para um componente dela chamado cannabidiol, que tem mais de 60 alvos moleculares. Então, ele pode desde atenuar dor, como sintomas relacionados a outras doenças, e tem uma atuação muito interessante dentro do sistema endocannabinoide. Os canabinoides atuam dentro de um sistema humano que foi descoberto recentemente chamado de sistema endocannabinoide. O que é esse sistema? É um sistema de comunicação, né? Basicamente é um sistema de comunicação que depende da gordura para funcionar. Então, vários conceitos estão sendo trazidos à tona, relacionado inclusive à importância da gordura dentro aí da longevidade funcional do cérebro, que se relaciona a esse sistema de comunicação. E a cannabis, ela tem uma atuação tanto no cérebro
receptor quanto em outros sistemas, pelo fato do próprio sistema endocannabinoide estar em todos os lugares. Então, ele é um sistema, assim, de importância muito grande para nós e que os médicos desconhecem porque isso não é estudado na faculdade de medicina. Então, tem um gap hiper importante em relação ao tratamento bem executado e o conhecimento médico. Então, assim, a gente está hoje num momento de, desbravamento desse assunto, tanto em termos regulatórios como em termos médicos, né, relacionado à educação. Os pacientes é que vieram primeiro, eles que puxaram essa fila, eles que... Isso acontece com muita frequência. A gente gente vê, né, as pessoas que precisam, que começam a puxar isso mais do que os especialistas e autoridades naquele assunto, né? Exatamente. Aí você perguntou assim, né, quais são as indicações. Nós temos trabalhos já, né, que relacionam os efeitos terapêuticos da cannabis, muito bem estudados, com níveis altos de evidências relacionados, por exemplo, às epilepsias refratárias, que foram as mães, na verdade, que começaram todo esse contexto histórico aqui no Brasil. E a partir disso, a Anvisa se mobilizou rapidamente e permitiu que os médicos pudessem prescrever, enfim, começou todo esse processo de importação, até porque elas estavam fazendo isso de forma ilegal. E, enfim, isso começou no Brasil dessa forma, como em outros lugares do mundo, e nós temos hoje um medicamento aprovado para a esclerose múltipla, não só no Brasil, como na União Europeia, que é o Mevatil aqui no Brasil, que é o Sativex lá fora. Ele foi aprovado para a espasticidade na esclerose múltipla, então é um medicamento com CBD e THC, o tetraído-canabinol e o canabidiol, né? O tetraído-canabinol é a substância mais conhecida pelos efeitos psicoativos da cannabis. E hoje ele está na farmácia. Então, assim, nós temos avanços interessantíssimos em relação aos estudos de dor, aos estudos de epilepsia. Então, hoje, assim, a cannabis, ela é uma substância que pode ser usada para muito mais situações, não só relacionadas a essas 4 doenças, mas hoje os maiores níveis de evidências estão relacionados à esclerose múltipla, à epilepsia, a dor crônica de diversas situações. Então, a dor hoje é uma situação que ela é entendida, porque existe aí um universo gigantesco de pacientes que sente dor, mesmo com os tratamentos instituídos. Então, a gente sabe que a dor crônica é um dos principais fatores aí que se relaciona à péssima qualidade de vida, e a cannabis pode ser aí uma ferramenta terapêutica bastante interessante para esse universo também. Inclusive em tratamento com criança. Você, inclusive, chegou a falar disso aqui no começo, que quem começou com essa caminhada, quem colocou isso na mídia, quem começou a falar sobre isso foram justamente as mães de crianças e adolescentes que melhoravam com o uso da substância de cannabis. Isso, exatamente para essas doenças raras e epilepsias que a gente chama refratárias aos medicamentos convencionais. Essas crianças começaram a usar o canabidiol e a melhorar de vários aspectos, não só relacionados à redução de medicamentos, a própria a cessação das crises epilépticas. Hoje a gente tem uma linha de pesquisa no transtorno do espectro autista em relação à cannabis, que também está aí com evidências assim bastante promissoras de melhora do comportamento, redução de agressividade, melhora a empatia, né, essas crianças muitas vezes não demonstram o amor, então a mãe, às vezes, né, relatos de que ele sorriu para mim, ele olhou pela primeira vez, ele me abraçou, enfim. Nossa, fico emocionada só de te ouvir falar isso. Situações, exatamente, que antes na medicina, enfim, a gente não tinha essa resposta com os medicamentos tradicionais. A gente vê que toda a regulamentação em relação a cannabis é algo que já está mais avançado, muito mais do que em relação a psicodélicos. Mas queria que você contasse pra gente de que forma os psicodélicos podem transformar a psiquiatria e que substâncias são essas? Maravilha. Bom estar aqui de novo. Muito bom. Os psicodélicos, eles têm vindo à tona, mas eles são... Eu gosto sempre de trazer um pouco da tradição milenar, né? Que tem sido usados há muito tempo, por muitas tradições. E isso foi se vendo que eles tinham efeitos terapêuticos enormes. Foi muito usado, né, nos anos 60, teve a guerra dos psicodélicos, uma parte legal banida, e agora está voltando. A gente está chamando da renascença psicodélica, que ela está vindo com o respaldo da medicina, e com essas pesquisas científicas para serem aprovadas no FDA, que você já apresentou. Então, hoje a gente está
no mundo, tendo algumas associações, e principalmente a MAPS, que é a Multidisciplinary Association for Psychedelic Science. Eu tenho acompanhado eles bem de pertinho. O ano passado teve uma conferência de 13 mil pessoas estudando ciência psicodélica, então a gente está muito distante aqui no Brasil, né, dessa realidade, mas é uma realidade que tem muita gente da medicina, muitas universidades, as melhores do mundo, que estão à frente, tem áreas de estudo psicodélico nas melhores universidades. Então, hoje a gente está na fase 3 de aprovação de MDMA, para transtorno de estresse pós-traumático. Isso vai ser aprovado provavelmente, gente, em agosto. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Está muito perto da aprovação. O que vai acontecer quando isso for aprovado? Vários terapeutas profissionais de saúde já estão sendo treinados por várias associações, inclusive MAPS, para fazerem a terapia assistida com psicodélico. Então não é que a substância vai ser aprovada e você vai na farmácia com a receita e vai comprar um MDMA. Diferente do que a gente vê com cannabis, Exato. canabidiol e etc. Tem que ter algo assistido com um médico ao lado. Essa que é a diferença, tá? Eu acho que isso é o mais importante da gente entender nesse papo, que não existe um uso dissociado da psicoterapia. Então a gente vai ter a terapia associada, assistida com psicodélicos. Então, para diversos casos, a gente entende. Vou dar o exemplo real aqui dos veteranos. Posso já falar um pouquinho desse estudo, né? Com certeza. Eu acho que é o principal que está acontecendo. Então, os Estados Unidos hoje tem um gasto de mais ou menos $1,5 bilhão com saúde mental de veteranos de guerra. Mais de 20 veteranos se suicidam por dia. É um número assim, gente, que a gente não tem acesso mesmo. Nossa. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei muito chocada. Porque uma pessoa que tem o PTSD, né, o transtorno de estresse pós-traumático muito alto, é uma pessoa, só para quem está em casa, assim, entender, não é uma pessoa que está em sofrimento, é uma pessoa que ela está inútil para a sociedade. Ela não consegue se reinserir na sociedade. Ela não consegue, então é um trauma tão grande. E aí, de todos esses anos, né, então tem 30 anos de terapia, que está vendo que não é tão eficaz quanto um protocolo que é o protocolo que está sendo aprovado pelo FDA, que são 6 meses mais ou menos de protocolo de terapia assistida com psicodélicos, com 3 sessões com MDMA. A pessoa continua fazendo a terapia que ela já vem fazendo há anos e coloca essas 3 sessões de MDMA assistida. Ela vai entrar num protocolo específico com profissionais que foram treinados para trabalhar com essas substâncias. Uhum. Então não é qualquer pessoa que também pode ir. Profissionais da saúde, então eu que não sou uma médica, por exemplo, ainda não posso fazer legalmente essa terapia assistida, mas então tem que ser um médico, um psicólogo, um psiquiatra, uma enfermeira, isso vai ser dentro de um consultório, então não é num ambiente místico, numa aldeia, é dentro de um consultório. Isso a gente vai ver assim, a partir de agosto, milhares de clínicas vão ser abertas. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Essas clínicas você vai comprovando que você tem, né, um transtorno de estresse pós-traumático, você vai poder aplicar para fazer esse protocolo e vai poder fazer esse protocolo com profissionais que foram treinados para isso e ter dentro de Manhattan. Você tá lá, bate na porta do seu terapeuta, tá lá em Nova York e você vai fazer a sua terapia com psicodélico que dura 6 a 8 horas. Tem todo um trabalho e tem todo esse trabalho de integração, né? Por quê? Mas a princípio, antes de você continuar, desculpa, a princípio só para estresse pós-traumático. A princípio, isso que o FDA deve aprovar em agosto. Nessa fase de aprovação vai ser para isso. Já tem infinitos, centenas, milhares de estudos científicos que melhora a ansiedade, depressão. Burnout. Né? Dependência química. Dependência química? Uau! Seriamente, então
já tem, assim, muito estudo, demência. Então, tem um monte de estudo que está sendo já comprovado, mas essa primeira fase vai ser assim. E a outra substância que está em fase 3 de aprovação é a psilocibina, que já foi aprovado em alguns lugares, mas que vai ser aprovado para tratamento também de saúde mental, principalmente para depressão e ansiedade. Então, a gente vai ver uma revolução, a gente está vivendo uma renascença psicodélica que vai acontecer, uma revolução que todo mundo vai ver no mundo, porque ela vai chegar para todos nós, né? Todo mundo vai ter acesso em algum momento. Europa já está bem mais avançada, aqui a gente tem alguns cientistas, institutos. Mas a Europa já tem algum país que tenha isso aprovado ou não? O FDA será o primeiro órgão regulador no mundo? Que você saiba. Não, a Austrália, desde o ano Austrália, passado, não a Europa, né? ela já permite que médicos outros façam países, a né? Não só a prescrição Europa. de MDMA para depressão não resistente, resistente a tratamentos convencionais e estresse pós-traumático, né? Uhum. E como são essas sessões? São 3 sessões, eu imagino que sejam sessões longas. Uhum. Então, esse protocolo, né, a pessoa tem algumas sessões de introdução e resgate principalmente do trauma que foi vivido. Então, geralmente, isso é muito conectado com o trauma, que é essa imagem que ficou congelada, esse estado emocional que congelou e a pessoa não consegue fazer novos caminhos neurais para dissolver isso. Por isso, o uso do MDMA, no caso, que também é conhecida, né, como a droga do amor, porque ele libera ocitocina, a doutora Paula pode falar bem melhor do que eu, que é essa substância que tem dentro de nós, que a gente consegue acessar emoções que normalmente a gente não consegue. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir vai abrir a percepção dessa pessoa e ela vai num lugar seguro, não mais num campo de guerra, né, reviver aquele trauma, não associado àquele trauma, mas como observador que pode entrar naquela realidade, a partir de um lugar seguro e ressignificar, não com a mente, mas com o coração, que é o que a Paula e eu, a gente tem estudado há muito tempo, essa conexão, né, da emoção com a mente, porque não é só uma transformação mental, não é sobre saúde mental. Quando a gente fala saúde mental, é uma saúde integral, e isso é o que a terapia psicodélica promete, e realmente tem casos muito bem-sucedidos que as pessoas conseguiram se curar e reinserir na sociedade. Imagina que coisa incrível, né? Uma pessoa que está fazendo há 17, 20 anos de terapia, não conseguir atravessar, né, aquele estado de congelamento, de trauma, de dor, de sofrimento. Imagina um pai, um marido que não é mais útil, né, por conta dessa dor tremenda, e ele consegue se tratar e se curar. E eu tenho visto emocionante. Diversos relatos. Eu fui nessas conferências, assisti esses veteranos. Eles falam, salvou a minha vida. Então é algo que promete de um jeito que a gente vai ter que quebrar muitos tabus, né? Eu acho que o grande impedimento dessa evolução acontecer é todo mundo enxergar com novos olhos a partir do olhar da medicina, de um olhar de cura e de um olhar de compaixão. Isso. Eu queria passar exatamente essa pergunta para a doutora Paula também quero ouvir da Renata, porque ainda é um tabu. Nós estávamos, para quem não sabe, né, nós estávamos no South by Southwest, que é o maior festival de inovação e tecnologia do mundo, isso em março desse ano. A Renata estava lá e ela fez uma jornada com a gente, nós fomos conhecer uma fábrica de psicodélicos. Aí eu vou contar algo que aconteceu. Eu postei no meu Instagram, em stories, e um monte de piadinha engraçadinha. As pessoas ainda olham como, vai tomar um negócio e ficar doidão. Primeiro que é o seguinte, eles não dão MDMA na fábrica de psicodélicos. Ninguém pediu. Nem nada. Não, nem se pedir. Nem se pedir. Pois é, exatamente isso. A gente sabia, eles não dão. O negócio é realmente sério e muita gente acredita que vai ser, de fato, uma revolução no tratamento dessas pessoas. Aí, queria passar para a doutora Paula também depois, ouvir mais da Renata sobre isso. Como a gente tirar esse tabu da cabeça das pessoas. Olha, dando cannabis e MDMA. A OMS, ela declarou que a depressão é a doença mais incapacitante do planeta. E é muito interessante porque o mecanismo relacionado aos efeitos psicodélicos e a cannabis, de uma certa forma, são diferentes, porém semelhantes. Então, eles atuam como neuroprotetores anti-inflamatórios no cérebro. Então, essa é a primeira, talvez, grande
revolução relacionada ao mecanismo de ação, não só relacionada à neuroplasticidade, que é, né, a capacidade de novas conexões cerebrais, mas sim é um efeito neuroprotetor. Então, a Rê falou das doenças neurodegenerativas, tem um campo aí enorme. A educação, Cris, a educação. A educação sempre é o ponto mais importante, eu acho, de todo o avanço em qualquer temática que, por anos e anos, foi difamada de forma errada. Então, a cannabis e os psicodélicos foram difamados de uma forma errada, né? Então, muita gente acredita, por exemplo, que a cannabis mata neurônios e, na verdade, ela protege os neurônios. Então, por exemplo, numa idade... Claro que tem que ser tomado de uma forma, com médico. A idade é muito importante. Então, a gente está falando, por exemplo, dos idosos. Nos idosos, ela tem uma atuação em relação a aumento de sinalização, que é o que faz os psicodélicos. Eles também aumentam a sinalização e por isso aumenta a plasticidade. O que acontece nos pacientes com depressão? Eles têm uma redução de sinalização. Então hoje, por exemplo, aquela teoria relacionada a que o paciente em depressão tem redução de serotonina, ela já caiu por terra. Não é sobre quanta serotonina você tem disponível, é em relação a deficiências relacionadas à sinalização. Então, o que acontece com o paciente que tem depressão, ele tem uma neuroinflamação associada e, portanto, essas substâncias com ações anti-inflamatórias ou neuroprotetoras, que a gente pode relacionar que são as mesmas coisas, elas atuam de uma forma muito diferente do que os tratamentos convencionais. Então, sim, alguma parcela de pacientes tem um benefício importante relacionado ao uso de medicamentos, onde aumenta-se o conteúdo de serotonina, mas não é mais sobre isso. A gente sabe que tem aí uma parcela muito maior de pacientes que não responde aos tratamentos convencionais e, como a Rê falou, 15 anos de terapia, gente, pelo amor de Deus. Não, ninguém merece. Entendeu? Assim, merece. E outra coisa, 15 anos de terapia falando do passado. Então você fica revivendo aquela emoção negativa durante 15 anos e reviver emoções negativas é fortalecer elas no cérebro. Lógico, então, piora em vez de melhorar. Claro, cada vez que você revive a emoção, você libera o mesmo circuito neuroquímico do cérebro. Então, ao invés de você, de uma certa forma, dar esse shift, abrir novas conexões, ressignificar e aparentemente quanto maior a dissociação, que é você se separar do problema e você enxergar ele como uma terceira pessoa, melhor a eficácia do tratamento. Então, esse é que a ketamina hoje, né? A ketamina já é um tratamento instituído aqui no Brasil, inclusive, para tratamento de depressão resistente a tratamentos, que é um anestésico que atua aí no sistema opiáceo, inclusive, e que cria esse sentimento de dissociação do problema, e o paciente aí numa série de sessões... A ketamina entra em qual... Ela é uma terapia endovenosa, feita intra-hospitalar, a mesma história. Mas ela é considerada um psicodélico? O que ela é? Ela é, de uma certa forma, ela entra como um psicodélico, mas ela é um anestésico, ela é usada como anestésico na medicina tradicional, né? Anestésico veterinário. Veterinário, exatamente. E ela hoje, intravenosa, está sendo utilizada, intravenosa, intranasal, como um tratamento para depressão resistente a tratamento. E isso já é regulamentado, aprovado no Brasil? Já Já se usa ketamina para isso aqui no país? Já. Vamos lá, Rê, queria ouvir de você também. Como a gente consegue tirar esse tabu em relação a essas substâncias, para as pessoas de fato verem que isso funciona e funciona muito. Porque quem estuda, quem está ali nesse meio, vê a diferença. Você trouxe exemplos, doutora Paula, também muito, mas tem muita gente que ainda tem até, eu vou além, até preconceito, que é isso. Não, maconha vai fazer queimar neurônio, né? Maconha, cannabis, enfim. E o que você trouxe aqui é exatamente o oposto, dependendo da idade, em determinadas situações. Isso. Como se quebra tabu? Educando, ouvindo gente interessante, inteligente, que não é o louco, não é a pessoa que se deu mal, é assim, estudiosos, pessoas brilhantes, cientistas fantásticos. Se a pessoa tiver um mínimo de curiosidade e for atrás desse assunto, como eu tenho essa curiosidade, a gente vê cada vez mais pessoas incríveis, universidades como Stanford, Johns Hopkins, Harvard, a gente as melhores do mundo. As melhores do mundo com um centro de estudos psicodélicos. Então, assim, a gente não tá falando de qualquer coisa, gente. A gente tá falando, procure saber, né? Quem quiser saber mais, procure saber. Tem uma revolução autêntica, real,
que já está acontecendo, a gente não tem volta, é um mundo que vai mudar a partir dessa perspectiva, né? Eu acho que muitas pessoas também fazem usos em festa, um uso mais recreativo. Tem experiências bonitas ou bad trips, cada um com a sua, mas de uma forma organizada, seja ela, né, ritualística que é underground, a gente está falando aí de tribos e várias religiões, a parte mística. Se você for a fundo assim, que é uma parte que eu gosto muito, todas fizeram uso de algum psicodélico e acessaram informações que não estão aqui no boca a boca, no dia a dia. Então eu acho que assim, como quebrar tabu? Ter um mínimo de interesse, né? Começar a ouvir cada vez mais. E eu acho que hoje a gente tem um exemplo da cannabis, mas que já aconteceu. A gente foi no South by Southwest, nem se fala mais, porque nem é algo que vai acontecer no futuro. Já aconteceu. South by só fala das tendências, do que vem pela frente. Cannabis já está acontecendo. E foi uma surpresa para muitas pessoas quando começou a ter uma trilha, um tema no South by Southwest de cannabis, há 10 anos. Eu lembro. Aí agora psicodélicos. Agora psicodélicos, também, então... que foi o primeiro. Ano passado já houve algumas... Já teve uma trilha de psicodélicos? Teve, verdade. Teve. Me lembro de palestras, lembro se era uma trilha. Era uma trilha. Era uma primeira vez foi no ano passado. Então hoje a gente já tem documentário no Netflix para educar as pessoas, para entender tudo que está acontecendo, né? É mind-blowing, assim. Você começa a ver as novas conexões neurais. A gente começa a perguntar, né? Num círculo de amigos, numa sala, quem já experimentou, né? Qual foi a sua sensação? Porque é algo que transforma uma vida, assim. Porque a gente consegue realmente ter um espectro de realidade e o estado de consciência não ordinário que é muito impressionante. A gente acessar esse lugar muito mais expandido da consciência, em que a gente consegue perceber muito mais sobre nós mesmos, sobre o universo, e entender que a gente é capaz de brilhar, né? É capaz de curar muitos traumas, e isso é muito legal quando é feito com alguém te dando a mão, que entende do assunto, te ajuda a integrar, te ajuda a entender, para você fazer o quê? Sustentar aquele estado, transformar e viver uma nova realidade. Sim. Né? Tem como a gente comparar cannabis com psicodélicos? Tem algumas, porque vocês falam de algumas doenças que essas substâncias ajudam e muitas vezes são as mesmas doenças. A gente pode dizer que psicodélico é mais forte do que cannabis? A cannabis tem um efeito psicodélico, né? Muito conhecido, aliás, muitas pessoas acabam buscando ela também no universo recreativo exatamente por esse efeito. E esse efeito também é estudado no universo medicinal, por exemplo, relacionado a pacientes com dor crônica, pacientes em pré-morte, né? Em estados já fazendo uma terapia paliativa, e a gente sabe que esses pacientes são terminais, e o uso dessas substâncias também pode aliviar o medo, né, dessa finitude. Sim. Que isso é uma situação que eu vejo no consultório, por exemplo, muitos pacientes que conseguem fazer as pazes com familiares, que conseguem ressignificar situações, que conseguem assinar papéis que não queriam assinar e que aquilo ia dificultar todo um processo familiar. Com o uso dessas substâncias. Com o uso do THC, né? THC. Assim, hoje no Brasil, a gente eu não tenho pelo menos dados no Brasil de terapias que estão acontecendo de forma legal, que não sejam só em estudos, né, fechados, mas o uso hoje, por exemplo, dessas substâncias em hospitais já não é impossível, mas da cannabis é. Então a gente consegue, muitos pacientes, por exemplo, já no paliativo, que tem um alívio relacionado à finitude mesmo, porque é um medo de todo mundo, o que é que vai acontecer, né? A gente não sabe como é que é. E também deixar as pessoas que a gente ama. Isso é uma dor que, né, só quem passa sabe. Então, ela pode ser, assim, bem utilizada e prescrita, tem aí um efeito terapêutico muito valioso. Pacientes com dor crônica, muitas vezes, eles referem que a cannabis, ela não cura a dor crônica, mas ela modifica a forma de enxergar. Como os psicodélicos fazem, por exemplo. A forma como você lida com aquilo. Claro, você ressignifica algo. E quando você ressignifica algo, você, de uma certa forma, libera aquilo, né? Então, por exemplo, os pacientes, eles sentem um alívio. A cannabis, ela tem uma atividade interessantíssima na dor, pelo fato dela ter múltiplos mecanismos.
E ela é realmente anti-inflamatória, então ela tem um mecanismo interessante em diversos aspectos. Por isso que quando a gente fala de neuroinflamação relacionado à depressão, ela também está relacionada a uma redução da neuroinflamação. A idade, a gente chama de inflama-aging, né? Que é um processo natural da idade que todos nós vamos passar. Ela tem uma ação interessantíssima, por exemplo, em doenças neurodegenerativas. Então, de novo, a educação, porque saber prescrever, Cris, como tudo na medicina, exige que a gente passe por um processo de educação primeiro, né? A gente não pode simplesmente ler um livro e sair prescrevendo. E hoje a gente tem um problema sério no Brasil relacionado a isso, porque a indústria invadiu muito rápido esse cenário e mentiu para o médico que era um tema fácil e que a cannabis ela é segura, então, portanto, 3 gotinhas a cada 12 horas, e aí quando o paciente referir que está tudo bem. E não é assim que funciona. Nós hoje estamos, pelo fato dela estar começando a ser utilizada na medicina, a ver os casos que não funcionam, a ver os casos onde a terapia, por exemplo, combinada pode ter riscos relacionados a interações medicamentosas, a contraindicações absolutas. Então, antes a gente acreditava que, então, ela é super segura, todo mundo vai usar. Não é assim que funciona. Posso falar, te complementar uma coisa que eu acho que é super importante nesse mundo? A gente está falando de 3 condições, né? A substância, qual é ela? Qual a potência dela? Você toma 1 grama de LSD, tipo, é uma potência absurda, uma gota de LSD contra MDMA, enfim, são pesos, medidas, substâncias completamente diferentes. A gente está falando de SET, que é o paciente. Então, como que essa pessoa está chegando? Será que essa pessoa está se alimentando bem? Essa pessoa está super inflamada? Ela tem dormido bem? Ela está deprimida? Ela toma antidepressivo? Qual que é o DNA dessa pessoa? Como que ela está chegando para receber essa substância? E setting, né? Em que ambiente que essa pessoa está tomando? Né? Ela está tomando em um lugar super seguro, que ela tá se sentindo assim, totalmente entregue, que ela tá se sentindo totalmente pronta para entrar em um lugar antes desconhecido, mas que vai ser muito bem acolhido. Ela tem uma música legal para fazer essa jornada junto com ela. Ela tem pessoas que vão poder assistir se ela tiver em algum tipo de apuro, né, por dentro. Então, assim, isso é algo que precisa ser muito considerado, né? Não é, eu vou tomar essa quantidade dessa substância, mas em que ambiente? Eu vou tomar sozinha na floresta? E até a mesma quantidade para a mesma pessoa, dependendo da situação, faz diferença. Com certeza absoluta. Isso na cannabis ela é fundamental. A gente sabe que, por exemplo, dentro dos psicodélicos, se você tomar 3 gramas de psilocibina, você vai ter uma resposta psicodélica. A cannabis, a depender da farmacogenética do indivíduo, você tem diferença em relação à dosagem da substância. Então, isso é super importante, até porque pacientes mais sensíveis acabam tendo efeitos colaterais desagradáveis pela falta de manejo, se for isso num uso médico, por exemplo. Eu queria saber como é que está sendo, nesse momento, assim, a experiência de tratamento à base de cannabis no Sírio-Libanês, doutora Paula, e também que você fale o que é a Sativa Global Education. Tá bom. No Sírio, nós temos o núcleo de cannabis medicinal. Isso foi uma ideia muito inovadora, na verdade, foi o primeiro hospital do Brasil que criou esse núcleo, e é onde múltiplas especialidades, elas recebem pacientes para serem tratados com canabinoides, né? A gente fala de cannabis medicinal, mas é importante deixar claro que a cannabis tem múltiplas substâncias. Hoje, as mais estudadas são o THC e o CBD. Então, o núcleo recebe esses pacientes. Os pacientes, eles entram em contato, eles referem, eu tenho dor, eu tenho, enfim, qual é, né, o depressão, diagnóstico, ansiedade, exatamente. burnout. Exatamente. A gente tem que lembrar, assim, que a cannabis para doenças mentais, né, ela nunca vai ser a primeira opção de tratamento. Então, ela é muito melhor com comorbidades associadas à depressão e ansiedade do que, por exemplo, como a situação primária do paciente. Mas ela tem aí uma ação interessantíssima coadjuvante com múltiplos tratamentos, pelo fato dela ter essa atuação anti-inflamatória, neuroprotetora, enfim, ela tem realmente múltiplas qualidades como tratamento pensando na funcionalidade do paciente, no paciente que de forma integral. E então isso funciona lá no Sírio.
Nós temos reuniões mensais, onde são discutidos casos, nós temos grupos onde são discutidos casos, nós temos aulas que são atualizações também mensais para todo o grupo do núcleo e convidados. Então, realmente, assim, funciona e a gente está vendo uma grande quantidade de pacientes que procuram o núcleo para serem tratados com essas terapias. Quem quiser, ser tratado, pode ir lá, procura e é isso. Exatamente. Vai lá no núcleo. Vai lá no núcleo e tá tudo certo. E vai receber uma consulta médica, um acompanhamento. E se tiver indicação de tratamento, sim. Porque eu acho que é um ponto interessante que você perguntou, não é qualquer pessoa vai lá. Precisa ter uma indicação. Porque muitas vezes... Uma indicação médica. Uma indicação, o médico dele tem que ter uma indicação para o uso. Por exemplo, recentemente eu atendi um paciente que me procurou para melhora da qualidade de vida. E aí, analisando os medicamentos que ele fazia uso, o paciente tinha tido um AVC, ele fazia uso de anticoagulante, enfim, alguns combinados, inclusive. E esse paciente não tinha uma indicação formal para fazer o uso de cannabis. E a associação da cannabis com os medicamentos que ele fazia uso era uma associação de risco. E eu não prescrevi. Então, não é porque o paciente quer tomar, é que ele vai tomar, né? Assim, ele precisa ter uma indicação realmente, porque a gente pode causar uma iatrogenia, que a gente chama. Que o primeiro, né, conceito da medicina é não causar dano. Sim. Né? E o que é a Sativa, Global Education? Então, ela nasceu justamente dessa necessidade da educação médica. O que acontece hoje é que os médicos, eles não têm uma educação formal porque não foi nos oferecido na nossa formação tradicional. Então, a faculdade não fala nem de sistema endocannabinoide, o que é, assim, uma falha gravíssima em relação à nossa formação. A Sativa, ela nasce com essa proposta, né? Eu chamei médicos muito experientes, muito conceituados, cientistas, inclusive grupos brasileiros. A gente está lá com um corpo muito forte, onde a gente tem, então é uma plataforma, onde a gente oferece um curso online, o médico compra esse curso. Tem que ser médico para fazer esse curso. Tem que ser médico. E aí, ele automaticamente entra na nossa comunidade e nós fazemos reuniões toda terça-feira com convidados, com discussões de casos clínicos, enfim, é muito rico durante o período de 12 meses. Então, ele ganha, né, ao comprar o curso, essa atualização. Hoje a gente está com mais de 160 horas de conteúdo, a gente está indo para o 2º ano, então, assim, para mim é uma realização poder fazer isso, porque eu só acredito na evolução da medicina com a educação e dessa temática principalmente. O médico, ele é o ponto central entre as empresas que produzem esses produtos e o paciente. Então, se eu não tenho médico, o paciente, ele não consegue ter uma prescrição bem feita. E se ele não tem uma prescrição bem feita, onde é que ele vai buscar o produto dele? Em lugares onde isso não é apropriado. E isso acontece muito. Então, o que eu recebo demais? Pacientes que passaram por outros médicos e que não confiaram nas suas prescrições e que estão entrando na fila do meu consultório para uma segunda consulta, uma segunda opinião, porque esses médicos não resolveram o problema ou não confiaram no que foi prescrito. Então, isso acontece, e aí, enfim, na pandemia, eu tive mais tempo, eu falei, agora eu vou fazer. E aí eu chamei esses médicos, filmei eles, cada um no seu lugar do mundo. Foi um trabalho... São médicos de vários lugares do mundo. Lugares do mundo. Máximo. A gente fez num contexto meio cinema, então não é chato, todos os slides são padronizados, é lindo. Então ficou assim muito legal a experiência de aprender mesmo. Porque isso foi uma coisa que eu sempre me chama a atenção, puxa, todos os cursos eu falava, não dá, é muito chato. Assim, em 2 minutos você já tá dormindo. Então, o dinamismo que a gente criou lá dentro para que realmente fosse atraente, fosse gostoso de aprender. É um tema difícil. O sistema endocannabinoide não é simples, é um sistema complexo. A cannabis em si não é simples, a cannabis por si só é complexa, são mais de 500 compostos químicos, né, a planta, então não é um composto que faz efeito, a gente tem aí uma diversidade de substâncias dentro da cannabis. Então, assim, tudo isso associado. E mais, hoje em dia, a gente passando aí por resultados que não... Porque só se fala do lado positivo, né, das coisas. Nós, médicos, a gente precisa entender de todos os lados. A gente não pode ficar só com a obsessão pela cannabis. Sim. A nossa obsessão é pelo paciente. Eu preciso entender o que acontece de todas as formas, né? O que é bom, o que é ruim. E é isso que a gente faz lá dentro. Rê, a doutora Paula trouxe aí algumas preocupações que ficam nítidas no uso desses ativos em relação à cannabis. Qual é a preocupação, quais são as principais preocupações para o uso dos ativos psicodélicos hoje?
Bom, o primeiro acho que é a superdosagem, né? É a pessoa tomar uma dose errada e realmente ter uma experiência errada. Não, que não era a intenção. Eu acho que uma coisa que a gente não falou, né? Que todos os cursos que eu faço, todo mundo que eu ouço, é sobre intenção. E aí eu acho que quando se tem uma intenção certa, essa medicina, né, que a gente está chamando, essa substância, ela vai te levar para o que você está precisando. E se uma pessoa vai lá só porque eu quero ter a experiência, eu quero expandir a minha consciência, já é uma intenção, mas assim, eu acho que alguma coisa fica mais muito concreta, solto, né? Então eu acho que sobre a terapia e sobre tudo isso que a gente está falando, desses avanços médicos, é muito legal e vai ser muito mais eficaz se a pessoa tiver uma intenção. Riscos, né? Eu acho que as pessoas começarem a ouvir falar e começarem a ter acesso a essas substâncias e começarem a usar de forma enlouquecida. Esse é o grande medo, né, de toda essa turma que está tomando todo esse cuidado, que desde 80, assim, MAPS existe desde 86, tentando aprovar essas substâncias. Então, não é que assim, a turma está 2 Não foi outro dia. anos no FDA fazendo fase 1, 2, 3. Então, é algo que tem um cuidado gigante de todos esses cientistas, médicos, para que aconteça de forma segura, que fique, perdure e que possa beneficiar milhões de pessoas. Então, eu acho que o maior risco é a gente entender que aconteceu a revolução, todo mundo pode usar da forma que quiser, uma galera vai ficar bem louca, o outro tomou a dose errada, vai começar a falar mal. Então, assim, acho que é todo um respeito que a gente tem que ter com essas substâncias que são muito potentes, por isso o poder de transformação delas. Sem dúvida. E sempre pensar ali que você tem que ter um médico junto, né? Alguém para te dar a mão, como a Rê já falou. Alguém que óbvio. saiba mais que você. Sim, né? Com certeza, que estudou isso, né? Aí. O que vocês esperam? Nosso tempo acabou, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. O que vocês esperam daqui para frente nesse universo? A gente vai cada vez caminhar mais, cada vez, até em relação à regulamentação, doutora Paula, nós veremos cada vez mais e isso sendo aprovado, cada vez mais medicamentos, cada vez mais substâncias sendo aprovadas, tanto no mundo inteiro, quanto especificamente aqui no Brasil, pela Anvisa? Olha, nós já temos hoje na farmácia aprovados, não todos vendidos, mas já aprovados 24 produtos. 24? Isso, derivados de cannabis. Eles nem todos estão à venda ainda, mas nós já temos as empresas com os seus produtos aprovados com qualidade para uso humano, então, enfim, com todas as regras relacionadas à produção de um medicamento. Aqui no Brasil ainda chama-se produto derivado de cannabis, esse é o termo correto de ser utilizado, mas o que a gente está vendo? Com os estudos clínicos, existe uma tendência e não há como negar, quando você faz um estudo clínico, tem gente, a ciência, um resultado positivo, não tem nenhum órgão regulatório que pode impedir que isso aconteça. Porque a partir dos estudos é que nós temos qualquer medicamento aprovado com fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Sim. Então é assim que vai funcionar para todos esses psicodélicos estão indo por esse caminho. Me dá falta muito aqui no Brasil para a gente ter uma aprovação de psicodélicos como a gente deve ver em agosto pelo FDA nos Estados Unidos? Bastante. Existe uma parceria até entre o Instituto Phaneros, que é liderado pelo Eduardo Schemberg, que é uma referência aí, tá dando cursos, educando muita gente nesse mundo das substâncias psicodélicas. Quando isso for aprovado no FDA, existe um acordo de parceria que esse estudo vai vir para o Brasil. Já existem casos clínicos acontecendo aqui no Brasil. Acho que vai demorar alguns anos para a gente ter isso aprovado, mas eu acho que é um caminho sem volta que, a partir do momento que vários órgãos aprovarem, a Anvisa, vai aprovar. Minha perspectiva, assim, é que daqui a alguns anos, realmente, o máximo de pessoas que está em sofrimento possa receber esse tipo de tratamento que é transformador, curador, que a gente possa levar isso da forma mais séria e sagrada, como ela é, e que realmente possa transformar muitas vidas. Então, acho que esse que é o potencial, né? Quando a gente fala de um lugar que você olha nessa perspectiva para essas substâncias, elas vieram para trazer uma nova perspectiva
E a gente não falou aqui, né? A gente tá falando bastante de parte médica, mas só para dar uma cerejinha aqui no bolo, para fechar a minha fala, eu acho que vai existir uma conexão espiritual que muita gente não consegue fazer por conta de todas as limitações, né, que a gente tem aqui da vida na matéria, mas existe, né, uma experiência de conexão com algo maior, com uma consciência maior, com Deus, com a natureza, e eu acho que os seres humanos, habitantes desse planeta, estão precisando bastante e vai fazer muito bem pra gente aqui. Gente, muito obrigada, me emocionei em vários momentos aqui com vocês falando, de verdade, obrigada, porque é Cris. transformador, é uma revolução. É uma revolução. Que chegue logo. Bom, muito obrigada, uma delícia de verdade estar aqui com vocês, me emocionei em muitos momentos nessa nossa conversa. Vai ser, já está sendo transformador, vai ser revolucionário e que chegue logo de verdade para ajudar as pessoas que precisam. É isso aí. E eu queria agradecer muito a presença de vocês que ficaram aqui com a gente durante esse programa, com várias informações que a doutora Paula e a Renata trouxeram. Tenho certeza que você gostou, então não esquece, curte, dá seu like, ativa a notificação, o sininho, porque a gente sempre tem novidade toda semana por aqui. E, claro, você pode conversar comigo pelos comentários para me dar sugestões de entrevistados que você quer ver aqui na bancada do Tecnotalk. Muito importante ter sempre vocês aqui com a gente. Obrigada, ótima semana. Até semana que vem. Obrigada. Obrigada, Que legal, Cris. Cris. Obrigada.